Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, falando sobre questões de análise combinatória, voltada aí para o público da SpaceX. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar então, são dos arranjos com repetição. Como assim? No caso então de você ter um conjunto de N elementos, e aí então você, no caso, vai ter que escolher esses M elementos uma quantidade repetida de vezes, né? Então isso é o que nós vamos chamar de arranjo com repetição. Traduzindo, esses M elementos vão ser escolhidos uma quantidade P de vezes e pelo princípio multiplicativo vai ficar N vezes N, P vezes N então elevado a um expoente P. Vamos ver? No caso então aqui do nosso primeiro exemplo, mostra bem isso. De quantas maneiras distintas, por exemplo, você poderia preencher um cartão resposta, tá, de 10 questões, sendo questões do tipo múltipla escolha com 5 alternativas cada. Pois muito bem. Então no caso aí, né, a sua decisão, né, como é que você poderia preencher aí a primeira questão? Pois é, então a primeira questão, você teria no caso aí quantas opções? Exatamente, você teria 5 opções distintas, A, B, C, D ou E, né? Pois é. No caso então da segunda questão, quantas opções teria? Pois é, no caso também qualquer uma das 5. E a terceira opção? Também no caso aí qualquer uma das 5, ok? Então você percebe que nesse caso você vai ter sempre 5. Da primeira até a 10ª questão, ok? Faz sentido? Pois muito bem, então nesse caso o que vai acontecer, né? Você vai fazer essa mesma escolha aí de qual das 5 opções você vai marcar quantas vezes? Exatamente, como são 10 questões, você vai escolher as 5, dentre as 5, né? Uma quantidade aí repetida, 10 vezes, 5 vezes 5 vezes 5, então nesse caso aí você teria 5 elevado à 10ª maneiras de escolher. Então veja que se você fosse para uma prova, né, usar o teorema de Schultz, né, ia ficar difícil aí, né, acertar o gabarito com tantas maneiras diferentes de marcar a resposta. Muito bem. Um segundo exemplo então é o seguinte, numa sala você tem 10 lâmpadas, tá? E aí ele pergunta de quantas maneiras você pode encontrar essa sala iluminada. Pois bem, então no caso aí, já que são 10 lâmpadas, você pode escolher o que você vai fazer com elas. Por exemplo, a primeira lâmpada você tem 2 opções. Sim, ou deixá-la acesa ou apagada. Correto? Muito bem, então acesa ou apagada. No caso então da nossa segunda lâmpada, o que acontece? Exato, a mesma coisa, 2 opções, acesa ou apagada. A terceira dá no mesmo, a quarta, a quinta, ou seja, todas as 10 lâmpadas, então você vai se ver nessa situação dual, né? Nessa situação binária. Sim, você vai escolher sempre entre 2 opções. Se essa lâmpada ela vai ficar acesa ou apagada. Pois muito bem. Então nesse caso, como você vai escolher isso 10 vezes, você já vê esse filme, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No caso então, 10 vezes ficaria 2 elevado à 10ª, certo? Pois é, só que aqui tem um detalhe. Para você encontrar a sala iluminada, a única coisa que não pode acontecer seria o quê? Todas as lâmpadas apagadas, correto? Então, dentre essas 2 elevada à 10ª opções, existe uma, que no caso seria o quê? Seria todas as lâmpadas apagadas. Então, nesse caso aí, para isso não acontecer, de eu encontrar todas apagadas, o que a gente faz então? Exatamente, do 2 à 10ª nós subtraímos
essa possibilidade de todas as lâmpadas apagadas. Faz sentido? Muito bem, então peço para você, me acompanha. Vamos resolver então. Questão da SpaceX, que diz assim: para se ter acesso a um arquivo de computador, é necessário que o usuário ele digite uma senha com 5 caracteres, no qual então os 3 primeiros são algarismos distintos, escolhidos de 1 a 9. Vamos fazer isso aqui então, né? Então é uma senha aí com 1, 2, 3... melhor, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, aonde no caso então os 3 primeiros são algarismos distintos. Muito bem. Escolhidos então, no caso aí de 1 até 9. Então você diz para mim, né? No caso, o primeiro desses algarismos poderia ser qualquer um dos... Exato, dos 9. Sim, e o segundo, qualquer um dos... Isso, os 8 restantes, eles têm que ser distintos, lembra? Diferentes. E no caso, o terceiro, qualquer um dos 7, ok? Muito bem. Então, pelo princípio multiplicativo, até aqui, nós teríamos, né, quantas possibilidades? 9 vezes 8, 72, e aí 72 vezes 7, já teríamos então 7 vezes 2, 14, 7 vezes 7, 49, com 1 que foi, então já teríamos aí 504 senhas disponíveis. Muito bem, isso só na parte dos algarismos, né? Mas aí ele fala que os 2 últimos caracteres são 2 letras escolhidas dentre as 26 do alfabeto, só que aqui ele diz distintas ou não, quer dizer, uma maneira bonitinha de dizer que admite uma repetição, exato. Então quer dizer, no caso aí das letras, letras podem ser com repetição, ou seja, traduzindo que então a primeira pode ser qualquer uma das... Isso, das 26 do alfabeto. E a segunda, no caso, qualquer uma das... também, no caso aí, uma das 26. E aí, então, de letras, poderíamos ter 26 da primeira, 26 da segunda, pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 6, 36, vão 3. 2 vezes 6, 12, com 3, 15. 2 vezes 6, 12, vai 1. E 2 vezes 2, 4, com o que foi 5, então teríamos até aqui 676 maneiras diferentes dessas letras com repetição aparecerem. Pois, muito bem. Aí ele nos pergunta o número de senhas diferentes possíveis de serem obtidas por esse processo. Então, nesse caso, basta a gente multiplicar, já que é isso tudo junto ao mesmo tempo. A senha tem que ter, né, 5 caracteres. Então tem que juntar os 3 algarismos e as 3 letras, perdão, e as 2 letras, e aí então, pelo princípio multiplicativo, teremos o 676 vezes o 504. Vamos lá? Então, só aqui a gente já vê, né, que 6 vezes 4 é 24, então o número termina em 4. Ou seja, eu já eliminaria, né, as letras A, C e E. Sim, porque para terminar em 4 só teria esses 2 aqui. Tá certo? Só aí, então, 50% de chance, né? Vamos lá. E aí, 6 vezes 4, 24, vão 2. 7 vezes 4, 28, com 2 que for 30, vão 3. 6 vezes 4, 24, com 3 que foi 27. Ok? 0 vezes 6, 0 vezes 7, 0 vezes 6, não conta. Aí, 5 vezes 6, 30, vão 3. E aí 5 vezes 7, 35, com o 3 que foi, 38, vão 3. E finalmente, 5 vezes 6, 30, com o 3 que foi, 33. Então a gente já sabe, né, a escala onde que vai chegar. Só para finalizar então, né, 4, 0, 7, 8 com 2, 10, vai 1, 3 com 1, 4. Então de fato, né, 340.704, a letra B. Opção correta. Vamos ver outro? No caso, então, aqui ele nos apresenta, né, um tabuleiro. Tabuleiro, então, que possui 16 casas dispostas em 4 linhas
e 4 colunas. Vamos ver essa história aí. 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Pois muito bem. E aí então ele pergunta o seguinte, é um mini xadrez, né? No caso de quantas maneiras diferentes é possível colocarmos 4 peças iguais nesse tabuleiro, de modo que em cada linha e em cada coluna seja colocada apenas uma peça. Então vamos lá. Quando eu vou colocar então a minha primeira peça, o que vai acontecer, né? Ela pode, então, essa minha primeira peça, ela pode ocupar qualquer uma das 1, 2, 3, 4 linhas, correto? Então, qualquer das 4 linhas. E detalhe, também qualquer uma das 1, 2, 3, 4 colunas, correto? Pois, muito bem. Então, nesse caso, qualquer das 4 linhas, qualquer das 4 colunas, como ela vai ocupar linha e coluna ao mesmo tempo, entra então aí o nosso princípio multiplicativo, ou seja, total aí, né, 4 vezes 4, 16 opções. A nossa segunda peça, então, quando ela for entrar no tabuleiro, o que vai acontecer? Ela já vai estar mais restrita. No caso, então, a segunda peça só vai ocupar o quê? 1, 2, 3 linhas. E no caso aqui, né, 1, 2 das 3 colunas. Qualquer delas. Sendo que vai ocupar linha e coluna ao mesmo tempo, então nesse caso, princípio multiplicativo, 3 vezes 3, 9 opções. Muito bem. A terceira peça, então, quando ela entra no circuito, o que vai acontecer? Ela vai então ocupar qualquer das 2 linhas, né? Ou qualquer uma das 2 colunas. Muito bem, 2 linhas ou 2 colunas, né? Ao mesmo tempo ela ocupa linha e coluna, então nesse caso 2 vezes 2, isso então valendo 4. E aí a quarta e última peça, bom, essa não tem muita escolha não. O último, né, geralmente não tem muita escolha, então a quarta peça só pode ocupar uma posição apenas. Ok? Então nesse caso, como as 4 peças elas vão ser colocadas no tabuleiro, primeira, segunda, terceira e quarta peça, então nesse caso tudo ocorre junto. Então, pelo princípio multiplicativo, qual vai ser o nosso total? No caso, então, faremos 16 vezes 9 vezes 4 vezes 1. E aí, 9 vezes 4, 36. E aí, então, 36 vezes 16, fazendo aqui a continha rápida. 6 vezes 6, 36, vão 3. 3 vezes 6, 18, com 3, 21. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3, e então, de fato, 576 como sendo a letra B, a nossa opção correta. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.